Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções de segundo grau. A função de segundo grau, toda vez que a gente escuta falar dela, a gente também ouve falar da função quadrática. Ela sempre tem que vir com um x elevado ao quadrado, tá vendo? Se ela não tiver esse x elevado ao quadrado, ela não é uma função do segundo grau. Segundo grau é exatamente porque a gente tem esse expoente 2 aqui, ó, no x. Então, toda vez que a gente vê uma função do segundo grau, ela tem que ter essa carinha. Lembrando, f de x também pode ser substituído por y, é a mesma coisa, tudo bem? Eu só coloco f de x para ficar mais fácil na hora da gente ter que trocar o x aqui de dentro, para a gente saber quem que é que a gente está trocando ali no lugar da variável, tudo bem? Vamos lá, então. Ó. A gente tem que ter sempre a função de x igual a x quadrado mais bx mais c. O que que isso quer dizer? O a, o b e o c são números, certo? O A acompanha o x quadrado, sempre. O B sempre acompanha o x. E o C está sempre sozinho, sem nenhuma incógnita, sem nenhuma variável. Então, ele não vai ter x, ele vai ser só um número, tudo bem? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 4, menos 5, menos 8, menos o que vocês quiserem, tudo bem? Isso aqui vai depender do número que vem acompanhado da incógnita, que é o A e o B no caso, e o C, que é sozinho, ok? O x quadrado e o x, a gente nesse momento não vai utilizar todos. Por quê? No começo da gente estudar as funções de segundo grau, na hora que a gente estuda a função inteira, como ela está escrita aqui, a gente vai precisar de uma conta chamada Bhaskara, tudo bem? E essa conta Bhaskara vai ficar para a próxima aula. Hoje a gente vai estudar um pouco mais fácil, que nessa aula a gente vai fazer o b igual a zero. Se o b é zero, todo esse termo aqui do meio vai sumir. Então, a minha função vai ficar assim, ó, f de x igual a x quadrado mais c. Então, a gente vai ter alguma coisa com o x quadrado mais alguma coisa, ok? Ou menos, depende também da função que a gente vai ter aqui. Bem, peguei uma atividade aqui para a gente fazer, vamos lá. Uma pedra é abandonada em queda livre, a distância vertical que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo da queda. Ou seja, a gente tem y igual a kx quadrado, sendo o y a distância percorrida em metros, então até onde a pedra vai cair, x o tempo da queda em segundos, então quanto tempo essa pedra vai demorar para chegar nessa distância, e o k a gente tem igual a 5, que é uma constante, tudo bem? Então vamos mudar um pouco essa nossa equação. Y, opa, então, a gente já tem a fórmula do enunciado que é y igual a kx quadrado. O y, ele falou que é a distância, eu vou chamar de d, só para vocês saberem o que é o que. O x, ele falou que é o tempo, e o k é 5. Então, eu vou mudar um pouco a minha equação aqui, ó. Y igual. O y mesmo, vocês já entendem que é a distância percorrida. O K, ele falou aqui, ó, que é aproximadamente 5, então a gente vai colocar o 5 no lugar e o x quadrado, do mesmo jeito que ele estava. Que vocês também sabem que é o tempo, é só voltar aqui no enunciado e dar uma lidinha. Então, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei o K, que eu já sei o valor, que é 5 aqui, no lugar e tenho essa equação. É essa aqui que a gente vai usar, é essa função, tudo bem? Vocês podem perceber aqui que a gente só tem o A, que é o 5 que acompanha o x quadrado. A gente não tem nem o c. O c aqui, no caso, é zero, tudo bem? Porque é 5x quadrado mais zero. Então, a gente tem o c igual a zero. Bem, aí ele pergunta pra gente qual é a distância percorrida pela pedra após 2 segundos. Se é 2 segundos, não é medida de tempo? Se é medida de tempo, esse aqui é o meu x. Lembrando que a gente pode escrever o y como f de x. Então, eu vou pôr aqui, ó, f de x igual a 5x quadrado. Não é essa a nossa fórmula? Qual é o valor que ele quer que eu coloque no x? 2. Então, vai ser f de 2 igual 5 vezes 2 elevado ao
quadrado. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? A gente tem que resolver a conta agora. Então, f de 2 igual 5. Lembrando que a gente sempre eleva primeiro ao quadrado e depois a gente multiplica. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. 5 vezes 4, 20. Então, qual que vai ser a distância que ele percorre? 20 metros. Vocês podem colocar o mzinho aqui, tá? Para ficar mais fácil. Ok? Então, é só você substituir. Como ele falou que queria 2 segundos, que é o tempo, a gente substitui no lugar do x, porque ele falou aqui, ó, que x é o tempo de queda em segundos. Ok? Na letra B, ele pergunta, depois de quanto tempo a pedra percorre a distância de 45 metros? De novo, vou copiar só a minha fórmula aqui. Y igual 5x quadrado. Certo? Depois de quanto tempo? Então, ele está perguntando quem é o x, certo? A pedra percorre uma distância de 45 metros. 45 metros não é a distância seria o quê? O y. Então, a gente vai agora substituir o y, certo? Y vale 45 igual a 5x ao quadrado. O que a gente faz primeiro, professora? Primeiro, a gente pega o 5 que está multiplicando e passa para o outro lado, na operação contrária, que é a divisão. Então, vai ficar... Eu vou inverter a equação, tá, pessoal? X quadrado igual 45, que já estava lá do outro lado, dividido por 5, que eu passei para lá, dividindo, porque ele estava multiplicando, eu passo dividindo. Então, pessoal, vamos continuar aqui, ó, na lateral, tá? O x quadrado vai ser igual. 45 dividido por 5, a gente sabe que é 9, certo? Agora, eu preciso deixar o x sozinho, então eu vou ter que tirar esse 2 daqui e passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu troco a, a operação que eu estou fazendo, certo? Que aqui, como é elevado ao quadrado, eu vou passar por o outro lado como raiz quadrada. Então, x igual raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então, quanto tempo ela demorou? 3 segundos para atingir 45 metros. Tudo bem? Bem, se ele pedir para a gente montar um gráfico com a trajetória da pedra, no caso do tempo, a gente não tem número negativo. Mas aqui eu vou fazer com os negativos para vocês, porque geralmente esse exercício cai muito, 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 e geralmente a gente tem que fazer os negativos, tudo bem? Por quê? Quando a gente tem uma função de segundo grau, o gráfico da função de segundo grau, ele sempre vai ser uma parábola, certo? Uma parábola. Ou seja, o que é uma parábola, professor? Parece um U. Ou um U para cima ou para baixo. Como é que a gente faz, então, para plotar esse gráfico? A gente vai substituir os valores de x que estão aqui do lado na tabela, vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai substituir, então, com x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos ver o que vai dar no y para a gente conseguir os pares ordenados. O que é um par ordenado? É o x e o y juntos, que vão dar um ponto aqui no meu gráfico, e a gente vai conseguir fazer depois uma curva, tudo bem? Parece muita coisa, mas calma, devagar. Vamos lá. Primeiro, a gente vai substituir por menos 2. Então, aqui, ó, a gente tem a função aqui na frente, tá vendo? Y igual a 5x quadrado. Então, o que eu vou fazer para descobrir o y? Eu tenho que fazer 5 vezes menos 2, coloca entre parênteses, não esqueçam, ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, a gente sabe que vai dar 4, certo? E 5 vezes 4 dá 20. Então, qual é o valor de y aqui? 20. Quem que é o meu par ordenado? Eu não tomei o x como menos 2? Então, ele é menos 2. E o y, ele não deu 20? Então, vai ser 20. O meu par ordenado é menos 2 e 20. Certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que substituindo ao invés de menos 2, menos 1. Então, vai ser 5 vezes menos 1. Lembra do parênteses quando é negativo, elevado ao quadrado,
Menos 1 elevado ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1. Vai dar mais 1. 5 vezes 1, 5. Então, qual é o valor do meu y? 5. Qual é meu par ordenado? Quem é o x? Eu não coloquei ele como menos 1? Quem é o y? Não é 5? Então, aqui eu já tenho meu par ordenado, meu segundo par ordenado. Vamos fazer para os outros. 5 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. Então, aqui é 0. Meu par ordenado vai ser 0,0. E assim por diante, até eu terminar aqui todas as minhas incógnitas. Agora, pessoal, para a gente conseguir plotar o gráfico, a gente vai colocar esses pontos, esses pares ordenados que a gente descobriu aqui na última coluna, aqui no gráfico. Por exemplo, eu vou pôr uma caneta mais grossa, vamos lá. A gente tem no eixo x, menos 2, e no eixo y, 20. Vamos achar o menos 2 primeiro. Ele está aqui, ó, menos 2. Eu tenho que seguir a reta do menos 2 até eu chegar no 20 no eixo y. Esse aqui é o primeiro ponto, certo? Que seria esse aqui, ó. Ok? A gente pode chamar de A, B, se vocês quiserem, não tem problema. Vamos lá. Segundo ponto, menos 1 e 5. A gente vem aqui no menos 1 no eixo x, lembrando que o eixo x é esse aqui, ó, na horizontal, certo? Então, menos 1 tá aqui. A gente vai seguir a linha do menos 1 até chegar no 5. E aí, a gente vai marcar um pontinho aqui. Depois, a gente tem o 0. Vai ser 0 e 0. A gente, no eixo x, o ponto 0 e 0 aqui, ó, é bem na origem, que é onde a gente tem o 0 do eixo x e o 0 do eixo y. Daqui para baixo, ó, no eixo y, a gente também vai ter negativos. Eu não fiz porque a gente não interessa nesse momento. Bem, continuando. Próximo ponto, 1 e 5. Vamos lá no 1, vamos seguir a reta até chegar no número 5, que vai ser aqui nesse ponto. E por último, 2 e 20, a gente vai seguir na reta do 2 e vai chegar até lá em cima, aqui ó, no 20, e vai dar esse ponto, ok? Então, a gente tem os 5 pontos no gráfico que a gente já tinha feito. Agora, é só ligar esses pontos. Aqui deve ficar meio tortinho, porque, né, é difícil de desenhar aqui, mas vocês no caderno conseguem desenhar com uma precisão um pouquinho maior. Tá vendo? Esse aqui vai ser o formato da minha curva. Na verdade, era para o nosso gráfico ficar deste modelo aqui. Vou dar um zoom para vocês. Estão vendo? Aqui, ó, a gente tem o 2, que está indo até lá em cima, no 20. É que o número 1 aqui não aparece porque a escala está pequena, mas ele está bem aqui no meio e ele vai até o 5. Então, esse aqui, por exemplo, é o ponto A, que é aquele que a gente fez aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui. Esse é o ponto A, tá vendo? A, B, C e D. A, B, C e D. Aqui na segunda imagem eu só aproximei para vocês verem um pouquinho melhor como é que a curva está formada, ó. O número 1, tá vendo? Que vai até o número 5 e dá o ponto A. E a mesma coisa do menos 1 aqui, que vai até o 5 e dá o ponto B. Ok? Então, vocês podem perceber que é uma parábola. Nesse caso, é uma parábola que está virada para cima, com cavidade dela, o U está virado para cima. Então, ela é uma parábola crescente. Se tivesse virado para baixo, era uma parábola decrescente. Ok, pessoal? A aula de hoje é isso. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.